Bom, bom dia novamente. Então, a gente vai começando por aqui nosso encontro de hoje de algoritmos 1. Antes da gente tratar do conteúdo mesmo, né, eu quero só aproveitar para fazer alguns comentários relacionados a APS, que no final de semana passado eu coloquei lá no AVA, né, o arquivo, com duas questões, compondo a APS, então só para dar aqui uma reforçada sobre esse ponto. Então tem aqui, né, na área de atividades, lá no final, tá lá APS para V2, aí tem o arquivo APS algoritmos 1, que está a descrição do que vocês devem fazer como APS, né? Então tem duas questões, cada uma, né, valendo um ponto, e para ser entregue até o dia 21 de maio pelo AVA. E como eu tinha comentado, vocês podem optar, no caso aqui da APS, por fazer individual ou em dupla. Acho que eu tinha até colocado, se não me engano, a possibilidade em trio também. Eu só pedi para você, não, acho que foi só dupla mesmo. Eu só pedi para vocês que, caso façam, né, nessa configuração, ou mesmo que façam individual, para me sinalizar, só para deixar tudo registrado, configurado no AVA certinho. De qualquer modo, cada integrante, mesmo que faça em dupla, vai precisar enviar, até como forma de registro de que vocês fizeram, enviaram, tudo certinho. Então, todos vão precisar aí fazer o envio da tarefa, tá? Então, são duas questões. Uma questão envolvendo a parte mais específica de uso de estrutura de repetição, e a outra questão, a questão 1, envolvendo essa parte de funções e procedimentos que a gente começa a tratar na aula de hoje, né, e finaliza na semana que vem. Então, essa primeira questão, não necessariamente vocês vão resolvê-la agora, né? Mas com base no conteúdo de hoje, da semana que vem, aí já fica completo, né, em termos do conteúdo para a gente conseguir finalizar. Depois disso, né, a gente já vai ter aí a parte do que vai compor, de fato, como tarefa da V2, né? Então, lembrando que a V2, né, é composta por essa atividade prática dos 2 pontos, mais os 8 pontos, né, que seria uma prova, né, uma avaliação presencial, mas que nesse momento a gente vai fazer de modo virtual. Então, a gente só vai, na verdade, postar essa informação relacionada a essa parte dos 8 pontos a partir do dia 18, se eu não me engano, que a instituição indicou para a gente. Mas, de qualquer modo, né, a gente, semana que vem, finaliza o conteúdo, e aí, a partir da outra semana, vocês já vão ter aí disponível o acesso, a visualização do que vai ser essa outra parte da V2. Acho que, de um modo geral, eram essas as orientações que eu iria dar antes da gente falar do conteúdo. E aproveitando também, sobre ainda essa parte dos 8 pontos da V2, essa parte vai estar aí focada, né, nessa matéria que a gente trabalhou depois da V1, né? Então, essa parte da V2 vai ficar focada nessa segunda etapa do conteúdo que a gente trabalhou, estrutura de repetição e funções e procedimentos. Então, só também para reforçar esse ponto. Aí, o que vai ser de AV3, né, que já vai estar valendo 10 pontos, aí não. Aí vai ser o conteúdo todo, né, referente a todo o semestre. Com relação a essas questões de APS, de avaliação, alguma dúvida, gente?
Tá, me perguntaram sobre a questão da APS, se poderia fazer sozinho. A APS pode fazer sozinho, sim. Sobre a, a parte referente aos 8 pontos, eu ainda vou combinar com vocês como que isso vai ocorrer de fato, tá? Mas a APS vocês podem fazer sozinhos, tá? Bom, vou então aqui começar, né, para a gente poder focar aqui na parte do conteúdo. Qualquer dúvida aí, né, que vocês forem tendo, podem ir sinalizando. Vou deixar aqui o chat por aqui para ficar atenta. Vamos lá, então. O conteúdo, né, da aula de hoje foi focado, direcionado na parte de procedimentos, né? Eu até deixei lá no AVA, né, na parte dos materiais, junto com o conteúdo, um questionário que eu tenho colocado como forma de vocês pensarem, né, conceitualmente, no que a gente está trabalhando em cada aula. E aí, vamos lá. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, antes da gente falar de um modo geral, né, sobre todo o conteúdo, vamos pensando e respondendo essas perguntas. Então, primeiro ponto, antes mesmo, né, dessa primeira pergunta, o que é programação modular? Vocês entenderam o que é? Alguém ficou com entendimento claro, né, do que é a programação modular dentro de programação, de algoritmos, de um modo geral? Nada, ninguém? Então, vamos lá. O que é a programação modular, né? A programação modular é uma técnica de programação. Então, é uma técnica de programação com alguns objetivos específicos, né? Então, eu posso ter algoritmos, posso ter programas e não adotar diretamente a programação modular. Mas é uma técnica muito importante que facilita bastante na estruturação do código, né? Na organização do meu código. Então, programação modular envolve tudo isso que foi tratado, né, no material. Então, envolve procedimento, envolve função, envolve subrotina. É o termo geral que a gente dá para essa técnica, né? Que é exatamente como o Nico respondeu, né? Permite a gente dividir o programa em partes. Então, a gente cria uma estrutura de organização, né? E vai dando nomes para essas partes, como forma de organizar melhor o meu código e, principalmente, de poder reaproveitar o código. Então, a partir do momento, né, que eu pego uma parte do meu código, do meu algoritmo, e vou dando nomes para ele, eu consigo, sempre que eu precisar executar aquilo, só usar o nome para que seja ativado aquele trecho de código. Então, não preciso repetir, não preciso escrever novamente. Então, a gente tem aí como uma das grandes vantagens, né, o reaproveitamento de código. E também facilidade para o desenvolvimento, para o trabalho em equipe, principalmente quando eu penso num contexto mais profissional, né, de desenvolvimento de programas. Então, é uma técnica bem importante nesse contexto de programação estruturada, que a gente vai aí ainda trabalhar durante alguns semestres. E aí, né, dentro de programação modular, a gente tem esses conceitos, né, relacionados a procedimentos, funções, que de um modo geral, genérico, a gente pode chamar de subrotinas. Então, a programação modular, ela trabalha com o que a gente chama de subrotinas, que é exatamente essa
esse formato, né, de dividir, de estruturar o meu código em partes. Então, a gente deixa isso definido com nomes de uma forma a poder reutilizar. E aí, as sub-rotinas é que se dividem entre procedimentos e funções. Então, tanto procedimento como função eu posso chamar de sub-rotina, normalmente. Agora, vamos lá então, né? Voltando aí à nossa pergunta. O que é um procedimento? Qual é a diferença, né, entre um procedimento e uma função? Alguém saberia dizer isso? Todo mundo tão quieto, gente. Ninguém quer compartilhar aí o seu entendimento ou as suas dúvidas, né? Então tá, então vamos lá, continuemos, né? Então, o que é um procedimento? Procedimento, tanto procedimento como função, a gente vai ter essa definição da subrrotina, né? Um trecho de código fora da parte principal ali do meu algoritmo, do meu programa. Só que tem uma diferença entre procedimento e função. O procedimento, ele é um trecho de código que ele não retorna nenhum valor específico, nenhum resultado para algum local, né? Ele vai ter um código que vai ser executado, terminou de ser executado, pronto, está tudo resolvido. Já a função não, a função ela retorna um valor, ela retorna algum resultado para onde ela for chamada. A gente vai ver isso, né, com alguns exemplos e talvez aí fique um pouco mais claro, né, do que só a gente está falando aqui essa definição. De qualquer modo, a parte de funções a gente vai trabalhar de forma mais intensa, né, na semana que vem, né, no próximo conteúdo. Então, o foco do tema de hoje, né, é direcionado para procedimentos, né? Então, o procedimento ele é um trecho de código, assim como as funções, mas ele não tem esse retorno de um valor. Vamos entender, né, antes de visualizar a ideia o exemplo do procedimento, como que isso funciona, né? Mais alguém não está me escutando, gente? A Joana colocou aqui que não está me ouvindo, eu até fui olhar se eu não estava com mudo aqui, mas está normal. Deixa eu... Eu acho que ela não está aqui online agora. Joana, está me ouvindo agora? Bom, vou continuando aqui. De qualquer modo, acho que... Ah, agora tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o procedimento, né, só retomando aqui, para a gente entender como que isso funciona na memória. Isso serve tanto para procedimento como para função, que a gente vai falar na próxima semana. A ideia principal, né, só para inicialmente colocar aqui, a ideia do procedimento é ter um trecho de código, ou vários, né, quantos forem precisos,
fora da parte principal do algoritmo. Então, aqui, quando eu defino um procedimento fora, esse trecho de código, que poderia ter muito mais coisa dentro dele, ele está como parte, né? Ele está definido a parte do que a gente chama de algoritmo principal, né? Da parte principal do meu algoritmo. E com isso, ele só vai ser executado se eu explicitamente fizer uma chamada a esse procedimento aqui, entre o início e fim do algoritmo. Então, ele fica aqui como um código à parte. Caso ele precise ser utilizado, eu vou fazer a chamada aqui desse modo. Então, a estrutura que a gente vai ter de algoritmo, quando estiver utilizando o procedimento, função, vai ser essa. A gente vai definir, antes dessa parte aqui, do início, antes de começar o algoritmo, tudo que eu precisar com relação a subrotinas, né? Então, eu posso ter quantas aí eu precisar. Então, como que isso funciona na memória, né? Um algoritmo, ele funciona, ele começa a ser executado a partir do início, né? Que a gente define lá o início e o fim do algoritmo. E aí, o que acontece? Essa subrotina estaria definida antes do início. E aí eu começo a executar o meu algoritmo. Entrei aqui no início, é o ponto de partida da execução. Então, ele faz essa operação, depois ele faz outra, e aí ele encontra essa chamada da subrotina, que poderia ser um procedimento ou uma função. Nesse momento, tanto faz. O que acontece? Nesse momento em que ele encontra essa chamada, ele vê que ele tem algo definido no corpo do algoritmo com esse nome. Mesmo que esteja antes, ele reconhece. E aí ele vai lá, executa tudo o que tiver definido nessa subrotina, terminou, chegou no fim dela, aí ele vai retornar para o ponto onde ele parou do algoritmo e continua executando normalmente. Então, quando a gente fala de subrotina, seja um procedimento, seja uma função, a gente tem todo esse trecho de código que eu posso fazer tudo o que eu faria num algoritmo normalmente. E aí a gente configura aquilo que a gente precisa que seja feito.